Vamos lá, então? Bom, boa noite a todos. Inicio agora o nosso webinar Direito à Saúde nas Relações Trabalhistas em Época de Pandemia, realizado em parceria com Vilhena Silva Advogados, a quem eu já agradeço por ter nos auxiliado na realização desse evento. Com certeza, um tema extremamente pontual, né, visto que a pandemia, infelizmente, persiste. Agradeço, então, a presença da doutora Renata Vilhena Silva, que é advogada e sócia fundadora do Vilhena Silva Advogados. Agradeço a presença do doutor Reinaldo Colesi, que é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC, com diversos cursos na área do Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Agradeço também a presença da doutora Paula Castro Colesi, que é advogada, pós-graduada em Direito do Trabalho pela PUC São Paulo, e mestre em Ciências Jurídico-Laborais pela Universidade de Lisboa. E agradeço também ao doutor Rafael Roba, que é advogado, mestre e doutorando em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da USP e pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Direito da USP, que irá mediar os nossos trabalhos e a quem eu já prontamente passo a palavra. Doutor Rafael, por favor. Muito obrigado, Milena. Boa noite. Quero agradecer a todos vocês da Migalhas por viabilizar o nosso webinar e agradecer também ao Dr. Reinaldo, à doutora Paula, que aceitaram gentilmente o convite para vir aqui conversar com a gente hoje sobre algumas questões importantes, principalmente nesse momento de pandemia. E, bom, já queria iniciar, inclusive, fazendo aqui um questionamento para a doutora Paula. Doutora Paula, a gente ouviu falar muito aí sobre uma decisão do STF, que foi realmente muito veiculada, que reconheceu, ou me parece que reconheceu o Covid como uma doença ocupacional ou uma doença do trabalho. Enfim, me surgiram várias dúvidas com relação a essa decisão do STF e eu gostaria, se possível, que você comentasse essa decisão do STF. Rafael, a dúvida, primeiramente, boa noite a todas e todos presentes. Eu escutei outro dia uma pessoa falar e eu concordo com ela, que hoje em dia quem não tem dúvida não está atualizado. Então, dentro das possibilidades, nós tentaremos responder aos questionamentos, mas lembrando que a situação sempre é realmente de muita dúvida, né? Rafael, não foi só você que ficou com essa dúvida com a decisão do STF. Eu lembro que lá no escritório, a maioria dos clientes começaram a ligar, a gente teve até que fazer um informativo especial com relação a isso, para dar uma tranquilizada no pessoal. O que aconteceu? Os veículos de imprensa acabaram veiculando muito nas manchetes exatamente o que você falou, né? A STF reconhece Covid como doença do trabalho. Não foi isso que aconteceu, tá? Então, assim, se você me perguntar especificadamente Covid é doença do trabalho, eu vou falar depende. Depende por quê, tá? O que aconteceu? Por que o STF julgou essa questão? Ele analisou em quatro ADIs, né, a 6342, a 6344, 6346, 6352, 6354, 6375 e 6380, todas essas ADIs contra a medida provisória número 927, tá? E essa medida provisória 927 trata daquelas primeiras questões com relação às relações de trabalho sobre o teletrabalho, antecipação de férias, e um dos artigos era o artigo 29, que falava: os casos de contaminação do coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. O que o STF fez? Quando ele foi analisar a medida provisória, ele suspendeu a aplicação desse artigo, porque ele entendeu que ele não poderia ser aplicado. E aí todo mundo começou a achar, então, que era doença do trabalho, mas não tem nada a ver. O que ele falou é o seguinte: eu não vou simplesmente colocar que ele não é doença do trabalho. Simplesmente vai depender do caso concreto, que efetivamente, se não tivesse, o que o STF fez? Ele tirou essa presunção de que não era. Na verdade, isso nada mais era do que uma presunção. E aí, o que é importante as empresas fazerem mais do que nunca? Isso já era orientação, mas agora mais do que nunca. Tomarem todas as medidas de precaução de saúde e segurança, porque a primeira situação que o judiciário vai analisar é: você tomou todas as medidas de saúde e segurança? Tomei.
E se você não tiver tomado? Aí você já começa a abrir uma dúvida se às vezes esse funcionário não pode ter contraído o Covid dentro. É muito difícil você determinar onde o funcionário pegou o Covid, né? É uma prova até diabólica que muitos falam. Mas uma grande salvação e uma grande recomendação que se faz é exatamente eles adotarem essas medidas de saúde e segurança para não seja considerado doença do trabalho. Se você adotou todas as medidas, é muito difícil que você comprove. Se você não adotou, vai abrir a dúvida e aí vai abrir a discussão, né? Se é considerada doença do trabalho. Só faço uma ressalva com relação aos hospitais, né? Quem está trabalhando ali na linha de frente. Ali eu acho muito difícil não ser configurada uma doença do trabalho, dado que o trabalhador já está em contato direto, né, com a doença. Até porque o profissional que trabalha dentro do hospital, ele já está num ambiente onde a contaminação, o risco de infecção é potencializado pela própria atividade do hospital, né? Então, me parece que ali realmente o hospital precisa ter cuidados ainda maiores enfim, de garantir a esse profissional o acesso a EPIs de qualidade, EPIs que efetivamente tragam uma proteção, porque senão, de fato, me parece que nessa situação, o profissional de saúde que está exposto a uma situação, né, a um risco maior de contaminação até pela atividade do hospital, se ele sofrer dano, o hospital seria, então, responsabilizado por esse dano que o profissional eventualmente venha a sofrer no ambiente hospitalar, né? Acho que inclusive, isso você concorda? Concordo. Essa ressalva que eu fiz com relação aos profissionais da saúde, inclusive já teve uma decisão determinando a reintegração de uma enfermeira, porque ela pegou o Covid, voltou a trabalhar, foi demitida, e aí ela falou que era doença do trabalho, e ela pediu a reintegração e o juiz deu. Então, nesses casos, vai ser muito difícil você não comprovar uma pessoa que está ali na linha de frente de que não é doença do trabalho, né? Mas nos casos em que não existe essa situação, aí você tem todos esses cuidados que eu falei para adotar e vai ser mais difícil você considerar doença do trabalho ou não. Legal, muito esclarecedor. Bom, até aproveitando então esse gancho dessa questão da doença do trabalho, eu queria trazer uma questão para a doutora Renata. Renata, imaginando então uma pessoa que é contaminada no ambiente do trabalho, que se caracteriza então como uma doença do trabalho, esse funcionário ele eventualmente pode ter um plano de saúde. O plano de saúde ele tem a obrigação de cobrir todo o tratamento desse funcionário que se contaminou no exercício laboral? Rafael, hoje todos os planos de saúde são obrigados a cobrir todo tipo de doença. Antigamente existiam exclusões com relação a acidente de trabalho, doença do trabalho. Tinham muitos contratos que excluíam esse tipo de cobertura. Até mesmo lá no escritório, muito tempo atrás, eu lembro da gente receber um caso desse, um cliente que ele cortou o dedo numa serra trabalhando e era fora de São Paulo, precisou vir para São Paulo para reimplantar o dedo e teve um problema de cobertura por se tratar de um acidente de trabalho. A gente entrou na justiça e conseguiu. Mas, enfim, hoje todos os planos de saúde, por regulamentação da ANS, são obrigados a cobrir todo tipo de doença, inclusive aquelas causadas no ambiente de trabalho. Então, quanto a isso, o trabalhador não vai ter problema não de cobertura. Tem que estar coberto, inclusive a Covid. Bacana. Isso é uma informação importante, né? Até tanto para os funcionários como para os empresários, né? Que mantêm o plano de saúde para os seus funcionários. Fica esse alerta que o plano de saúde, então, tem que cobrir eventuais tratamentos, inclusive de Covid, se for contaminado no ambiente de trabalho. E até aproveitando também essa todos questão... os exames, né? Também é importante ressaltar que todos os exames para detectar doença também tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Não há mais dúvida que isso tem que ser coberto também. Bacana. E até aproveitando, então, esse assunto, doutor Reinaldo, a gente sabe que
governo abriu a possibilidade de suspender os contratos de trabalho, né? O funcionário teria ali o seu contrato de trabalho suspenso por um período. Como que fica o plano de saúde do funcionário que está com o seu contrato suspenso? Se você pudesse abordar um pouquinho essa questão da suspensão do contrato de trabalho e falar para a gente um pouco como fica o plano de saúde nesse contexto, acho que esse é um momento importante para a gente tratar desse assunto também. Claro, boa noite a Rafael, Renata, Milena e Paula e todo mundo que está assistindo aí. De fato, a MP 936 permite a suspensão do contrato de trabalho. A sua resposta para a sua pergunta o plano de saúde precisa ser preservado, deve ser mantido? Sim, deve ser mantido. A manutenção ela é prevista, na nossa opinião, no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 8º da MP, que diz que durante o período de suspensão do contrato, o empregado fará jus aos benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Então, a gente pode considerar que o plano de saúde é um benefício por conta do contrato de trabalho e, em decorrência disso, é importante que o empregador mantenha o plano de saúde vigente, até porque na situação atual, o que mais vai ser necessário é um plano de saúde vigindo para que o funcionário possa ser atendido aí se já é participante de um plano, né? Então, esse entendimento aí é com base na própria lei, medida provisória, e também, ainda que não tivesse previsto, a gente poderia usar aí a súmula 440 do TST, que manda que é um entendimento já consolidado, que reconhece o direito à manutenção do plano de saúde em caso de auxílio-doença, aposentadoria e suspensão do contrato de trabalho. Então, por um lado ou por outro, a gente entende que é melhor manter o seguro ativo, o plano de saúde ativo, principalmente agora. Interessante, Reinaldo. E você sabe que essa questão traz algumas dúvidas para o empresário com relação ao pagamento do plano de saúde, né? Inclusive, eu cheguei a receber alguns questionamentos nesse sentido. Nós sabemos que muitas empresas descontam uma parte da mensalidade do plano de saúde do salário do funcionário. Mas se esse funcionário está com o contrato suspenso, o empresário não tem como descontar a parte do plano de saúde do salário desse funcionário, já que não tem salário nesse período de suspensão. Por outro lado, o empresário ele paga uma fatura única à operadora de plano de saúde, né? Ele paga, a operadora fatura para ele o valor de todos os beneficiários e dependentes, inclusive, né? E a empresa que contrata um plano de saúde para os seus funcionários, por ser estipulante desse contrato, ela é responsável pelo pagamento dessas mensalidades e por eventuais inadimplências, né? Então, a empresa ela precisa honrar o pagamento dessa fatura, independente se ela conseguiu, né, se foi possível descontar ou não esse valor do funcionário que está com contrato de trabalho suspenso. Fica realmente essa dúvida, como que a empresa, então, lida com essa situação? Bom, eu imagino que o melhor que a empresa tem a fazer é pagar a fatura, né, inclusive da parte que ela descontaria do funcionário e dos seus dependentes, porque muitas empresas também cobram do funcionário a mensalidade relativa ao dependente, mas a empresa ficaria, então, com esse crédito. Como que ficaria esse crédito? A empresa teria, eventualmente, como descontar isso do funcionário ou não? Isso é abonado? Como você ou a doutora Paula enxergam isso? Se fosse possível comentar um pouquinho também a respeito disso, porque é uma dúvida, inclusive, que eu tenho com relação a essa questão trabalhista, né? Rafael, Paula, se você me permitir, eu vou falar algumas coisinhas, depois você me corrige se eu estiver falando bobeira, tá?
mas eu acho que é prudente mesmo quando o funcionário, a gente chama de contributivo, né? Que o funcionário paga uma parte e a empresa paga a outra parte. E eu concordo contigo, viu, Rafael? Eu acho que é importante que a empresa pague a sua fatura cheia, não faça qualquer distinção, nem abatimento no momento do pagamento da fatura. Eu acho que, não sei se tem uma resposta aí certa ou errada, mas eu arrisco uma opinião aqui, com toda a reserva, mas o período de suspensão do contrato vai gerar um período de estabilidade desse contrato. Então, o funcionário que tiver o contrato suspenso vai ter reconhecido, quando do término da suspensão, uma estabilidade pelo mesmo período que for fixado da suspensão. Então, vai ter possibilidade, no retorno do funcionário, do empregador fazer esses ajustes decorrentes desse pagamento antecipado, vamos dizer assim, da parte que o empregado contribuiria para o plano. Então, ele vai poder, na minha opinião, com toda a ressalva, descontar nos próximos meses de estabilidade daquele funcionário aquilo que seria a parte do funcionário para arcar com o plano de saúde. Não sei se você concorda com isso, Paulo. Não, eu concordo, eu também acho. Existem algumas empresas, Rafael, que, inclusive, com relação à suspensão, são obrigadas a pagar uma ajuda compensatória, né? Eles falam que se a empresa recebe mais do que 4,8, teve um faturamento maior do que 4,8 milhões no exercício de 2019, obrigatoriamente ela tem que pagar uma ajuda compensatória de 30%. E mesmo que a empresa queira pagar mais, algumas empresas, o que elas têm feito, Rafael? Elas têm pego a diferença do recebimento do benefício com o salário e pago através dessa ajuda compensatória, para que o trabalhador, às vezes, não tenha uma diferença tão grande no seu salário. Algumas empresas têm adotado o que o Reinaldo falou, que é pagar no retorno, né? E aí, logicamente, você não pode zerar o salário do funcionário, né? Você tem que fazer uma equalização aí e ir descontando aos poucos, né? Ou então, algumas empresas têm até descontado dessa ajuda compensatória, não desses 30% obrigatório, mas se existe um pagamento a mais, às vezes se coloca no contrato, que você tem que fazer um acordo de redução, né? Como que vai ficar essa situação do plano de saúde. Então, o que se recomenda é que logo no contrato já se especifique essas situações, para não existir dúvida, né? Então, você poderia até descontar dessa ajuda compensatória ou pagar depois, né? Como o Reinaldo falou. Até porque o empregador nem tem a possibilidade de fazer algum abatimento na fatura ou não pagar a parte que o empregado teria que arcar, né? Ou relativo a um dependente. Quer dizer, se ele não paga a fatura, ele compromete o plano da empresa inteira, de todos os funcionários, né? Pode ocasionar até a suspensão de atendimento de todos os funcionários. Então, é uma questão extremamente importante e que, de fato, eu nunca encontrei uma regulamentação clara sobre isso. Não tem. Isso era muito comum, Rafael, inclusive quando os funcionários saem de licença, né? Como o Reinaldo mesmo falou, isso não é uma situação nova, né? Especificadamente quando o funcionário está afastado pelo INSS, com auxílio-doença ou com salário maternidade, como que se faz, né? E se faz isso, se abate depois, se faz uma proporcionalidade, geralmente é o que se costuma fazer e é aceito, respeitando, lógico, o mínimo de desconto aí para o funcionário não ter seu salário todo cortado, né? A situação é a mesma, né? Quando ele está afastado pelo INSS. Exato. E se ele por exemplo, se o funcionário é aposentado por invalidez, ele não volta mais a trabalhar, aí como é que fica essa situação? A empresa continua pagando o plano de saúde ou cancela? Renata, é obrigatório continuar. É obrigatório continuar a pagar. O resto da vida. Por durar afastamento, porque esse afastamento ele não é definitivo, né? Ele pode ser revisto, né? A qualquer momento. De 2 em 2 anos eles têm feito agora, né? Mas
se ele tem uma sequela irreversível, É que né, ele nunca mais pode voltar a trabalhar. É que o que aconteceu, Renata, faz a questão de, acho que de uns 2, 3 anos, mais ou menos, Renata, você me corrija se eu estiver errada, que mesmo os aposentados por invalidez, eles têm passado por perícias médicas para ver se essa restrição permanece, né? E existem alguns casos de os aposentados por invalidez que estão retornando ao trabalho, né? Então, nós tivemos outro dia um caso no escritório que o funcionário estava afastado há mais de 10 anos e teve que retornar ao trabalho porque em uma dessas perícias o perito do INSS declarou que ele estava apto a voltar. Então, foi cancelado essa aposentadoria por invalidez. E enquanto durar aí essa situação, tem esse pagamento, né? Tem que ter. Tá. E nós estamos vendo também uma onda aí muito grande de demissões, né? Muita gente sendo demitida, um índice de desemprego altíssimo. E a grande preocupação das pessoas, uma das grandes preocupações das pessoas que têm enfrentado uma situação de demissão nesse momento é em relação ao plano de saúde, né? Eu estou sendo demitido, e agora? O que acontece com o meu plano de saúde? E eu pediria se a doutora Renata pudesse falar um pouquinho para a gente como fica a situação do plano de saúde do funcionário demitido. Olha só, a lei dos planos de saúde, a lei 9656, ela prevê o quê? Que se o funcionário trabalha nessa empresa e contribui com o plano de saúde, ele tem direito a continuar no plano por um período que varia entre 6 meses a 2 anos, proporcional ao tempo que ele trabalhou. Isso se ele contribui com o pagamento da mensalidade, se ele tem um desconto fixo. Se não houver esse desconto fixo da mensalidade, se o empregador pagar 100% do plano de saúde, ele não vai ter direito de continuar usufruindo desse benefício, tá? Mesmo se ele tiver, antigamente a gente tinha uma discussão na justiça, se não houver o desconto da parcela fixa, mas houver uma contribuição, coparticipação, essa coparticipação seria uma contribuição também ao plano de saúde, como se referia a lei, então ele teria direito. Mas o STJ decidiu, né, em sede de recurso repetitivo, que só a contribuição mesmo fixa da mensalidade vai dar direito do funcionário continuar com o plano. Se ele não tiver essa contribuição fixa, aí ele vai ter direito à portabilidade especial de carências, ou seja, ele pode contratar um outro plano, até mesmo com a mesma operadora, aproveitando as carências que ele já cumpriu durante o vínculo empregatício, mas aí vai ser um plano completamente desvinculado da empresa, ele vai aproveitar só as carências cumpridas. Aproveitando, Rafael, a sua pergunta, vou acrescentar no caso do funcionário aposentado. Se ele trabalhou nessa empresa por mais de 10 anos, aí ele tem direito a continuar com o plano vitalício, arcando com um plano 100% do plano de saúde, né? Arcando 100% com o plano de saúde, desde que ele contribua com a mensalidade. E se ele também houve o desconto em folha. Se ele contribuiu durante menos de 10 anos, ele vai ter direito a cada ano contribuído pelo plano de saúde, 1 ano de benefício. Então, vamos supor que ele contribuiu 5 anos e se aposentou. Ele vai ter direito a 5 anos depois de encerrado o vínculo empregatício. E assim sucessivamente. Tá? Mas tem que haver essa contribuição fixa da mensalidade. Bacana. E essa informação é importante, né? Eu vejo que muitas pessoas desconhecem essa possibilidade de fazer a portabilidade de carência quando encerram um contrato de trabalho e ela não tem direito a permanecer no plano da empresa, principalmente quando não tem essa contribuição, né? Quando ela não contribuiu para o plano enquanto ela trabalhou, e aí ou no momento da demissão ou no momento da aposentadoria,
ela se vê ali sem o plano. Essa questão da portabilidade, ela é uma informação importante, e até apenas acrescentando, a pessoa ela tem até 60 dias após o rompimento do vínculo contratual para fazer a portabilidade e permitir que ela entre no plano, num novo plano sem carência, né? Então, é uma informação extremamente importante. Rafael, posso fazer uma pergunta para vocês, aproveitando? É claro. Essa portabilidade que a Renata mencionou e que você mencionou, especificadamente tem que ser para outro plano empresarial ou pode ser plano individual, qualquer plano? Tem alguma restrição ou não? Então, até eu vou falar, Renata, depois se quiser me Pode falar, Rafa, pode falar. Até junho do ano passado, né, até junho de 2019, só era permitida a portabilidade para planos individuais e familiares ou os planos coletivos por adesão, que são aqueles vendidos por associações e sindicatos, né? Os planos empresariais ficavam fora da portabilidade, mas aí essa resolução foi alterada pela ANS e desde de junho de 2019 o plano empresarial passou a fazer parte da regra de portabilidade. Então, o beneficiário de um plano empresarial ele pode mudar para outro plano, seja individual, coletivo por adesão, ou vice-versa. A pessoa pode sair de um plano coletivo por adesão e ir para um plano empresarial com portabilidade de carência. E uma outra regra também que foi alterada com relação à portabilidade, até aproveitando que a gente está falando disso, é que antes a portabilidade ela só podia ser exercida em um período específico, que era no período de aniversário do contrato do plano de saúde. Então, o beneficiário só poderia fazer a portabilidade de carência no mês de aniversário do contrato ou nos 3 meses subsequentes. Essa regra acabou. O beneficiário de um plano de saúde ele pode fazer a portabilidade a qualquer momento hoje, né? E essa questão do tipo de plano também já não existe mais. Quer complementar com alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, só eu não me lembro o número da resolução da ANS que fala sobre a portabilidade. Tem uma pergunta do Jonas perguntando qual a resolução da ANS. Eu não sei se você lembra. Se não me engano, é 438, eu não tenho certeza, mas depois a gente pode confirmar. Mas, salvo engano, é 438, essa nova, de 2019. Bom, agora, passando para um assunto um pouquinho mais polêmico, algumas regiões já estão retomando as atividades, né, como aqui em São Paulo, algumas atividades econômicas já voltam a funcionar, por exemplo, escritórios, entre outros, né? E fica uma dúvida aqui que eu queria colocar para a doutora Paula comentar com a gente. Nesse contexto, então, nesse cenário de pandemia, a empresa que está retomando a sua atividade econômica, ela pode exigir que o funcionário retorne também ao seu trabalho, e esse funcionário, sendo chamado a retornar ao trabalho, ele pode se recusar? A pergunta é fácil, viu, Rafael? Super tranquila. Imagino. Eu e o Reinaldo. Não, eu e o Reinaldo, a gente ficou debatendo essas perguntas. O que se aconselha, né, Rafael? Tiveram várias atividades que não pararam, né? Algumas efetivamente pararam até por falta de pedido, e a gente ficou sabendo até por falta de chegar peça, né? Porque não estava nem chegando peça. Mas algumas atividades continuaram, né, com a restrição de atendimento ao público, né, especificadamente aqui no estado de São Paulo, principalmente com o decreto do governador, né. Então, primeiro de tudo, eu gostaria só de separar e esclarecer. O trabalho é possível, tá? Nunca o trabalho foi falado que era proibido trabalhar, não existiu isso, tá? Então, os trabalhadores podiam trabalhar, mas estava sendo recomendado fortemente que fosse adotado o teletrabalho, né? Como a maioria das empresas adotaram as possíveis, né? Não dá para, por exemplo, a trabalhadora doméstica fazer teletrabalho, né?
Então, nessas situações onde há a retomada, se você não der para fazer o teletrabalho, aí você vai retomar. E aí a discussão toda que eu tive com o Reinaldo ele entende o seguinte, se você pode, porque o que implica essa pergunta, Rafael? Se, por exemplo, você fala para o funcionário voltar a trabalhar, ele fala, não vou. O que você faz com ele? Você aplica uma advertência? Você fala que tudo bem, ele não pode ir? Como é que vai fazer? A resposta vai depender um pouquinho se é uma atividade essencial ou não, e também se existe algum fundamento do que ele está falando, tá? Então, por exemplo, assim, você é a tua empresa, você está adotando todas as medidas de segurança possíveis, você está adotando o isolamento social, mantendo as distâncias, fornecendo os EPIs, ou seja, você está adotando todas as medidas, não tem muita justificativa para o funcionário falar não vou porque eu não quero, porque eu estou com medo, né? Numa situação de uma atividade essencial, por exemplo, não tem muito o que falar. E se, por exemplo, nós tivemos muitos casos de médicos, como você bem colocou, falando que não iam trabalhar porque não estavam recebendo EPI. Logo no começo da pandemia, faltou realmente. A gente ouviu dizer muita situação muito complicada com relação às condições de trabalho, mesmo numa atividade essencial, ainda mais o hospital, né? E como é que faz? Então, eu acho que essa resposta tem que estar aliada a duas questões. Primeiro, se é possível teletrabalho. Segundo, se é uma atividade essencial. E terceiro, se estão sendo fornecidas todas as situações de segurança dentro do trabalho. O que tem... Aí você pode falar, Paula, mas e aí? Volta ou não volta? Então, primeiro analisa. Se as situações estão sendo atendidas de segurança, não faz muito sentido voltar, até porque alguns estados agora já estão permitindo a retomada de várias atividades, né? No caso de não estar sendo atendida a essas exigências mínimas, aí eu entendo que o funcionário poderia, sim, se negar e falar, eu não vou trabalhar, porque eu entendo que você não está atendendo as medidas mínimas, inclusive várias denúncias estão sendo feitas nesse sentido, né, para o Ministério Público do Trabalho, e alguns funcionários até, essa foi uma pergunta de prova, outro dia que eu estava conversando com um professor, e ele falou, o que acontece? O funcionário pode entrar com uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato ou o empregador pode dar uma justa causa? Porque, o que é a rescisão indireta do contrato? Só para esclarecer, né? É a justa causa que o empregado dá ao empregador, né? Onde ele fala, olha, eu não estou indo trabalhar porque você está fazendo uma falta grave. E se efetivamente o empregador não estiver fornecendo todos os meios e EPIs e adotando as medidas de segurança, ele poderia entrar com uma ação, um pedido de rescisão indireta, dependendo da situação, até entendo que sim, tá? Por que é importante isso? Para justificar para ele não dar um abandono de emprego, né? Porque às vezes o funcionário está lá e não vai trabalhar e ninguém sabe o porquê, e aí, às vezes, numa situação dessa, você justifica, né? Então, uma pergunta aqui, a próxima pergunta, Raquel, perguntando se o funcionário for grupo de risco, né? Ele pode se recusar a trabalhar. Essa questão é a que mais está pipocando na justiça. Nós já tivemos aí algumas decisões, já tivemos decisões, se eu não me engano, de alguns professores determinando que não poderia trabalhar, e outras decisões falando que poderia sim determinar o trabalho, né? É importante que se fale a questão do seguinte, você tem a portaria 20, foi editada no dia 18 de junho, é uma portaria em conjunto do Ministério da Saúde com a Secretaria Especial do Trabalho, orientando essas medidas de segurança todas que eu estava falando para você, né? E ali ele coloca a situação dos trabalhadores de grupo de risco. E ele fala que, preferencialmente, eles vão ter que adotar o teletrabalho. Mas, caso não seja possível, que sejam adotados e que eles fiquem numa situação de maior isolamento dos outros trabalhadores com o maior grau de ventilação que tiver possível. Isso é uma recomendação que a própria portaria faz. Então, o grupo de risco pode sim voltar a trabalhar, desde que sejam adotadas essas medidas especiais, né?
e, logicamente, preferencialmente, que se mantenha no teletrabalho. Não deu para manter no teletrabalho, tem que voltar, mas que se adote essas providências. Bacana. Bom, eu vou fazer um questionamento agora para o Dr. Reinaldo. Bem Posso simples. só perguntar mais uma coisa, Rafael, só mais Claro. uma coisa para a Paula? E se for um médico do grupo de risco, por exemplo, Paula, um médico idoso, mesmo assim ele é obrigado a ir trabalhar? A justiça entende que o médico tem... Renata, aí entra na questão da atividade essencial, né? Um pouco do... Existem médicos suficientes, eu acho que aí você tem que usar uma ponderação, né? Existem médicos suficientes, é só aquele médico que tem que voltar a trabalhar? Você tem mão de obra suficiente para garantir o atendimento de pessoas que não sejam do grupo de risco? Acredito que aí você teria que dar preferência a essas outras pessoas, mas se especificadamente não tem, seja só essa pessoa e fique sem atendimento ao hospital, aí eu entendo que aí sim, mas não tem, tá certa, não é receita de bolo, né? Mas eu acredito que seja o bom senso aí reinando é uma atividade essencial, mas existem pessoas para cobrir o atendimento. A presença desse médico do grupo de risco é tão essencial assim ao ponto de colocá-lo e expô-lo a uma situação dessa, né? Então acredito que deva haver essa situação ponderada. Em especial, para já entrar também no próximo questionamento aí, condição sine qua non, né? A empresa tem que propiciar todas as medidas de segurança previstas, assim, isso é condição sine qua non para o retorno, né? Então, principalmente no que se refere às atividades essenciais e ligadas à saúde, né? Como a Paula falou, a gente tem essa portaria de 18 de junho que dá uma boa orientação. É importante a gente prestar bastante atenção em tudo que está disposto lá, né, para poder deixar o ambiente de trabalho o mais seguro possível, né? Então, assim, lembrando que o que a regra principal, né, a preferência é ao trabalho remoto, teletrabalho, trabalho remoto, sempre que possível, né? Principalmente para esse grupo de trabalhadores que se enquadram lá como de risco, com maiores de 60 anos ou com doenças. Então, essa é a regra que a gente tem que prezar. Mas tem as atividades que não têm condição, né? Então, as que não têm condição, a gente tem que tentar atender aquilo que a portaria fala, mas só as normas de segurança da portaria, não. A gente tem que olhar tudo como um conjunto. Então, por exemplo, as normas de serviços relacionados à saúde têm normas específicas. Então, essas normas têm que ser atendidas. Além dessas normas, a gente tem que implementar as medidas previstas na portaria. Então, as demais categorias, todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, já existentes antes da pandemia, têm que ser observadas. E além, então, elas estão previstas em NRs, que são normas regulamentadoras, normas sanitárias, medidas de segurança, saúde, higiene, até em convenção coletiva e acordo coletivo tem norma de segurança. Então, a gente tem que primeiro olhar para elas. Depois, a gente vai olhar para a portaria para poder tornar o ambiente de trabalho mais seguro possível, né? Porque, voltando à primeira pergunta lá, a questão da doença, né? Doença profissional. Na medida em que você não implementa as medidas de segurança, você não está cumprindo com aquela condição essencial para o retorno ao trabalho. Então, uma eventual contaminação no ambiente de trabalho vai te deixar exposto a um reconhecimento de doença de trabalho, porque você não propiciou a condição básica do ambiente, a condição segura do ambiente, então você está já agindo com culpa, vamos dizer assim. Aí, tendo a contaminação e o prejuízo, que é o dano e o nexo causal, pronto. A caracterização da doença fica mais encaminhada como doença do trabalho. Então, a regra, a gente tem que prestar bastante atenção nas normas, né, previstas, principalmente nessa portaria, que, por exemplo, estabelece
normas gerais e normas específicas, né? Então, por exemplo, canal de comunicação direto entre a empresa e o empregado, para divulgar tanto as medidas de segurança implementadas, os procedimentos em cada departamento. Então, tem determinados departamentos que são condições específicas de trabalho, né? A identificação e notificação de casos, né? Para que seja noticiado o mais rápido possível para evitar uma eventual propagação. Então, essa comunicação é um canal importante, né? A informação e orientação dos empregados sobre formas de contato, se bem que hoje em dia está todo mundo já bem informado, né? Mas é obrigação da empresa manter também a informação institucional sobre as formas de contágio, quais são as medidas necessárias e o que ela está implementando, as necessidades de higienização das mãos, etiqueta respiratória, como se comportar no elevador, no refeitório, nas áreas comuns, banheiro, vestiário, né? E como se comportar em casos de confirmação de suspeita ou caso confirmado mesmo, né? Então, assim, essa portaria vale muito a leitura e o atendimento dela, porque ela é um bom norte aí para o empregador, pelo menos tentar se proteger o máximo possível e proteger ao funcionário também, né? Não só o ambiente de trabalho como um todo, né? Legal, Reinaldo. Aproveitando até que você entrou nesse assunto, eu vi duas perguntas que estão relacionadas aí a esse seu comentário. Se você pudesse tentar já nesse contexto responder essas duas perguntas, uma delas basicamente pergunta o seguinte: o empregador ele tem responsabilidade pela forma improvisada que o funcionário eventualmente vai trabalhar em home office, e isso acaba eventualmente gerando um dano à saúde desse trabalhador, ou seja, esse trabalhador, então, ele passa a trabalhar em casa numa situação inadequada. Eventualmente, essa situação inadequada pode gerar a esse funcionário, a esse trabalhador, uma lesão. Isso é de responsabilidade do empregador, uma vez que ele está em home office. E um segundo questionamento que aí já está também ligado às justificativas que o empregado eventualmente possa dar para não voltar ao trabalho, né? O transporte público, a gente sabe que muitas regiões, inclusive aqui em São Paulo, o transporte público tem sido enfim, objeto aí de muita crítica, inclusive por conta permitir que as pessoas se aglomerem dentro do transporte público. E o funcionário ele pode dizer para o empregador que não quer voltar a trabalhar porque a condição de transporte público é inadequada? Então, Rafael, são duas perguntas. Tranquilo, né? Não, super fácil. Fácil agora. Super fácil. Mas assim, vamos lá. Paula, Reinaldo, quer que eu comece? Aí se você quiser, viu? Tá. Não, eu vou tá. te dizer o que eu acho aí, depois você me corrige aí se você discordar. A questão do home office, de fato, é obrigação do empregador, né, garantir o local adequado de trabalho, né? Então, a obrigação persiste ainda que a pessoa trabalhe em home office, inclusive com necessidade de fiscalização do ambiente de trabalho. Agora, isso é o que está na norma. Agora, na prática, como é que faz? A empresa vai mandar um funcionário entrar na sua residência para ver se a sua cadeira é ergonômica ou se você está trabalhando, se você está dando intervalo, fazendo ginástica laboral. Não, é uma situação em que pese a obrigação do ser transferida para o empregador, na prática, é uma situação muito complicada para você implementar, né? Então, o que a gente tem recomendado, né, assim, tentar transferir para o funcionário a informação de como o trabalho deve ser feito no sentido da segurança, né? Ou seja,
informar, né? Olha, tem que ter luz adequada, tem que ter ergonomia, você tem que parar de tanto em tanto tempo para tentar diminuir. Mas eu reconheço que eu sinto um pouco de dificuldade nesse controle e fiscalização do ambiente de trabalho, porque... né, Reinaldo, a lei fala o seguinte, Rafael, olha que legal, como é o texto legal. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. E aí o empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas. É uma situação que no papel, o que é maneira expressa e ostensiva, né? O que se classifica como, né? O que a gente tem tentado orientar, né, aí para os empregadores, né, de uma maneira geral, é montar mais ou menos que uma apostila, normas de procedimento e tentar incorporar isso aí, né, como regulamento ou como adendo ao contrato, de que o funcionário tenha ciência dessas ações, né, que são essenciais para a manutenção da própria saúde dele, né? Então, isso é o que a gente tem, não é, Paula? É isso que a gente tem tentado... às vezes através até de vídeos, né, Rafael, de treinamentos com vídeo, de médico... Instrução, né? De instruções. O mais importante do que ele assinar especificadamente é ele entender aquilo que ele tem que fazer, né? Então, se cada vez mais documentado se tiver, que foram passadas orientações que o funcionário efetivamente entendeu, é melhor, né? E acho que me parece também que vai muito da demonstração aí do empregador, do quanto ele levou de informação, de subsídio para esse empregado, né? Para que ele trabalhe de forma adequada no home office. Acho que isso também é importante, né? E a gente nunca consegue imaginar o alcance disso. A gente tem, por exemplo, consciência de notícias, por exemplo, de empregadores que a solicitação dos empregados para trabalhar em home office é a cadeira de trabalho. Então, o pessoal está exigindo, poxa, eu não consigo trabalhar porque eu não tenho uma cadeira adequada. Então, eu fico lá 2, 3 horas trabalhando, começa a dar dor nas costas. Então, a gente tem clientes que estão fazendo operações para transportar as cadeiras que eles tinham no escritório para a casa dos empregados, para que eles tenham mais um elemento aí adequado de trabalho, né? Esse foi um dos maiores pedidos, a questão da cadeira. E é engraçado que o home office, apesar da lei estar falando isso, se pensa muito na questão da ergonomia, mas muito tem se falado das questões psicológicas do home office, né? E aí é uma outra discussão que agora a gente vai começar a ver, porque não se tinha tanta ideia da estafa mental do home office, né? A gente está vendo alguns termos como zoomlogia, zoom toxologia, ou vários termos de você faz um monte de reunião, e realmente a gente está vendo que estafa, né, Rafael? Eu, pelo menos, você sai de uma reunião, entra em outra, assim, antes você tinha o tempo do carro, pelo menos, você dá uma desligadinha, sair, voltar, mas é questão hoje em dia de um clique, né? Você sai de uma, entra outra, tem dias que você trata mais de 10 temas diferentes e vai mudando, é estressante, né? Não tem como falar que não. É verdade, tem até um testemunho. Mas a maioria das pessoas não querem voltar, né, para o escritório. A maioria das pessoas preferem trabalhar em home office, apesar de tudo, né? É muito relativo isso, Renata. Depende de quantos filhos tem dentro da tua casa. É verdade. Esse é um fator eu prefiro importante. trabalhar no escritório. Eu tenho um comentário até da Silvia. Ela pôs, na empresa onde trabalhei, um profissional foi na casa de cada um que estava em home office e montou a estação de trabalho. Muito legal. Teve essa iniciativa, acho que justamente para não correr o risco, né, de eventualmente responsabilizar. Mas aí deve ser
Deve ser uma empresa muito grande, porque eu acho que tem empresa, né, de muitos funcionários e tem ali a microempresa que não tem condições de fazer isso. Nenhuma. E a CLT não distingue, né? Entre tipo de situação, porque isso eu acho um absurdo. Teria que ter, né, uma distinção, porque uma coisa é uma empresa com 1.000 funcionários, outra coisa é uma empresa com 5. Né, que não vai ter o poder que a outra empresa grande tem de fazer todas essas adaptações, vai exigir uma estrutura maior da empresa, né? Eu só avançando um pouquinho para a gente poder tratar de alguns outros assuntos. Aí eu queria fazer a pergunta, na verdade, eu já faço a pergunta para o Reinaldo e em seguida para a doutora Renata. Com relação aos exames do Covid, né? A Renata falou brevemente no início sobre a cobertura dos exames. Então, assim, Reinaldo, a empresa ela pode exigir do funcionário que ele realize o exame do Covid? E aí, já em seguida, Renata, o plano de saúde ele é obrigado a cobrir todos os exames? A gente sabe que tem o PCR, o sorológico, tem vários tipos de exames. E em que contexto, assim, a empresa pedindo é o suficiente para que o plano de saúde cubra ou não? Esse funcionário vai precisar ter um atendimento médico, né? Então, só para a gente tratar um pouquinho desse tema também. Bom, Rafael, a única previsão assim de obrigatoriedade de realização do exame é quando está prevista na portaria 20, né? Quando o empregado já foi afastado por suspeita e pretende voltar antes do período de afastamento. Aí é obrigatória a realização do exame para retorno ao trabalho antes do período de afastamento. Ou seja, ele foi afastado por suspeita, quer voltar antes, aí tem que fazer o exame. Então, aí sim é obrigatório. Mas, exceto essa situação, não seria obrigatório. Agora, eu tomo a liberdade de dizer que é recomendável. A empresa seria muito adequado, apesar de não ser obrigatório, mas é recomendável que a empresa solicite a realização do exame, seja em caso de suspeita, seja em caso dele já ter sido afastado, seja em caso de retomada das atividades, porque ela, em última análise, ela está protegendo o ambiente de trabalho da empresa e a saúde dos outros funcionários. Então, a ideia é tentar deixar o ambiente de trabalho o mais seguro possível. Então, dentro desse contexto, eu diria que é recomendável, sim, a empresa pedir que o funcionário realize os exames. Legal. E como que fica essa cobertura do plano de saúde, Renata? O plano de saúde é obrigado a cobrir, até ontem teve mais um tipo de exame a mais que a ANS estipulou como cobertura obrigatória, mas sempre tem que ter o pedido médico. Sempre tem que ver, senão também se for obrigar o plano a cobrir sem pedido médico, vai vir uma festa, né? Porque todo mundo vai querer fazer o exame e o hospital não aceita, o laboratório, enfim. Então, havendo indicação médica, o plano de saúde é obrigado, assim, a cobrir o teste de Covid. Bacana. Olha, essa questão de home office dá o que falar, hein? Chegou mais uma... Ixi, dá, né? Chegou mais uma pergunta aqui, olha. Caso ocorra um acidente no horário de trabalho, no sistema home office, como fica? Vocês poderiam comentar brevemente isso? Tem muita discussão a respeito, muita discussão. A rigor, o acidente do trabalho é aquele acidente ou de trajeto, né, que às vezes você é equiparado ao acidente de trabalho, ou no horário de trabalho, né? E muito se discute com relação a isso. Se o funcionário está trabalhando de home office, ele está, sei lá, na cozinha, ele foi fazer o almoço dele. Eu, outro dia, quase cortei o dedo, fui cortar uma cebola, quase cortei. Isso é muito discutível, Rafael, ainda não tem resposta determinada para isso. É uma discussão interessante, porque se você for ver a letra... A análise toda, Rafael, que se tem que
pegar muito com relação ao home office é o seguinte: a legislação do trabalho, apesar dela reconhecer o trabalho de home office, ela não regulamentou o home office. Se você for falar que 2 artigos, 3 artigos aqui, especificamente a gente tem 4 artigos, tá, que falam do tema. É muito surreal você falar que está regulamentado. E também, na minha opinião, é surreal você querer que a CLT, do jeito com que ela foi feita, seja aplicada da mesma maneira para esses trabalhadores, porque a CLT foi feita em 43, né, em uma situação em que era impensável a situação do teletrabalho, e você querer aplicar uma legislação toda que foi feita com base num tipo de trabalho que era... Qual é o grande diferencial do teletrabalho, né? Você manda o trabalho para o trabalhador e não você manda o trabalhador para o trabalho, né? Através das medidas telemáticas. Então, a grande questão vai se aplicar a literalidade da lei para esse tipo de trabalho que é diferenciado ou vai se flexibilizar, né? Eu, particularmente, entendo que seja assim, e aí abre um campo muito grande para as negociações coletivas, né? Onde se existe literalmente uma lacuna legal, na minha interpretação, porque não tem regulamentação do teletrabalho, ela só reconhece o teletrabalho. Então, essa é uma das várias outras questões que a gente vai ter que analisar e que o judiciário vai ter que analisar cada vez mais, né? Porque antes você falava do teletrabalho, mas era uma minoria, e agora vai vir muito forte, né? Um dos grandes legados aí da pandemia, com certeza, vai ser o teletrabalho. Bacana. Legal. Bom, eu reservei 2 outros assuntos aqui para falar um pouquinho agora nesses últimos 4, 5 minutinhos que a gente tem, que são os assuntos mais relacionados a planos empresariais, né? Então, a gente sabe que os planos empresariais, planos de saúde empresariais, eles têm algumas fragilidades, justamente por algumas matérias mal reguladas, e que algumas empresas têm enfrentado esses problemas, principalmente agora, no momento de pandemia. A gente pode dividir os tipos de planos de saúde em 2 grandes grupos, né, que são os planos individuais e familiares, que são aqueles planos contratados por pessoa física, para o seu benefício próprio, dos seus familiares, e um outro grande grupo que são os planos coletivos, né? E dentro dos coletivos temos os coletivos por adesão, que são aqueles normalmente vinculados a associações e sindicatos, e os coletivos empresariais, que são os planos contratados por empresas em benefício dos seus sócios e funcionários. A grande fragilidade que existe com relação aos planos coletivos é que, diferente do que acontece nos planos individuais e familiares, os planos coletivos eles podem ser rescindidos, podem ser cancelados pelas operadoras sem um justo motivo. A operadora ela simplesmente pode, a qualquer momento, não se interessar mais por aquela empresa e apenas comunicar a empresa com 60 dias de antecedência e cancelar o plano dessa empresa. Imagina isso acontecendo no meio de uma pandemia, né? E, infelizmente, não teve nenhuma ação da ANS para impedir esse tipo de conduta. Inclusive, eu cheguei a atender empresas que sofreram a rescisão imotivada da operadora, por parte da operadora, no meio da pandemia. E os funcionários simplesmente ficariam, então, sem plano de saúde após 60 dias de aviso prévio. Essa questão ela tem sido muito, muito discutida no judiciário. Inclusive, várias ações já chegaram até o STJ e o entendimento que tem se firmado é que o plano empresarial, por mais que ele não tenha a mesma previsão legal do plano individual ou familiar, mas a operadora ela também precisa justificar, dar um justo motivo para rescindir o contrato do plano empresarial. Não basta simplesmente ela dizer que não tem mais interesse naquele contrato e rescindir sem dar qualquer justificativa, sem qualquer motivo. A operadora, o que o judiciário tem entendido é que a operadora ela precisa justificar minimamente o motivo que está levando à rescisão daquele contrato. Senão, o judiciário entende que isso não passa de uma seleção de risco, de uma forma de se livrar de uma empresa no momento em que tem um beneficiário em tratamento e que eventualmente pode gerar um custo maior para a operadora. E uma outra questão também que as empresas têm
questionado muito é essa pandemia, ela vai gerar um custo maior para a operadora e, eventualmente, um reajuste maior para a minha empresa, né? Então, esse também é um grande questionamento. Por quê? Porque o reajuste dos planos empresariais não são regulamentados. Os reajustes dos planos individuais e familiares só podem ser só podem ter o índice máximo aquele que é divulgado pela ANS. Então, a ANS divulga qual que é o índice de reajuste dos planos individuais e familiares. O empresarial não existe regulamentação, é a própria operadora quem apura e aplica esse reajuste com base numa sinistralidade que é a operadora que apura, sem nenhuma fiscalização, sem nenhum controle, e com base numa inflação que também é a operadora que apura, né? Então, a operadora pode dizer qual que é a inflação dela. É um grande privilégio aí para a operadora. E isso ocasiona reajustes muitas vezes abusivos para as empresas. E nesse momento de pandemia, muita empresa está preocupada. Como que fica, né? Será que eu vou ter uma conta muito alta para pagar ali na frente por conta desse reajuste que considera uma maior utilização do plano? Bom, em relação a isso, assim, também esses reajustes são levados ao judiciário para discussão. O judiciário tem um entendimento hoje majoritário no sentido de que o reajuste por sinistralidade ele precisa ser comprovado pela operadora, né? Não basta a operadora simplesmente apresentar um índice de reajuste e aplicar esse reajuste sem qualquer demonstração, sem qualquer transparência. A operadora de plano de saúde ela precisa demonstrar e justificar por que ela está aplicando aquele índice de reajuste, senão ele é considerado abusivo. E, além disso, a ANS ela soltou até um boletim recentemente dizendo que as operadoras de plano de saúde, nesse momento de pandemia, não tiveram um gasto ou um prejuízo considerável. Na verdade, ao contrário, as operadoras elas tiveram até um cenário financeiro favorável por conta dessa pandemia, né? Por quê? Porque elas suspenderam todos os atendimentos eletivos, aqueles atendimentos que não são urgentes, mantiveram só atendimento relacionado à Covid ou a situações de urgência, e por conta disso a despesa assistencial das operadoras caiu muito, reduziu muito, tanto que os hospitais privados ficaram vazios, né, aqui no Sudeste. São os hospitais privados de São Paulo, por exemplo, pediram para retomar os atendimentos eletivos, porque os leitos estavam vazios. Muitos hospitais, inclusive, demitiram funcionários, e isso levou a uma diminuição na despesa das operadoras, e, além disso, as operadoras ainda tiveram um aumento no número de beneficiários, então elas tiveram um aumento de receita. Então, quer dizer, a gente agora vai acompanhar como que ficam os reajustes. A gente espera que os reajustes das operadoras, que as operadoras vão apresentar para as empresas, sejam reajustes muito abaixo daquilo que a gente costuma ver, porque esse momento de pandemia não trouxe prejuízo às operadoras, ao contrário, trouxe uma situação até financeiramente favorável a elas, né? Não sei se a Renata quer fazer alguma complementação, mas são duas questões que a gente tem enfrentado bastante assim, com relação aos planos empresariais, a questão da rescisão imotivada e a questão dos reajustes, principalmente por sinistralidade, que não passa por nenhum tipo de controle ou fiscalização por parte da agência reguladora. Acho que seu microfone está fechado, Renata. Estava, agora eu abri. Não, uma outra pergunta que quase todo dia algum cliente, alguma pessoa me liga, eu tenho um plano empresarial, a minha empresa está com dificuldade, eu não estou conseguindo pagar. Tem alguma justificativa por conta da pandemia para eu negociar com o plano de saúde? Se o plano é obrigado a não aplicar o reajuste, não existe A ANS até tentou fazer um acordo para que as operadoras não aplicassem o reajuste, mas não se chegou a acordo nenhum. Então, não existe uma proibição de aplicação do reajuste dos planos de saúde durante a pandemia. Algumas operadoras optaram, né, por não aplicar o reajuste nesse período, postergaram para outubro,
mas recebendo a cartinha do reajuste, não tem como barrar esse reajuste com o pretexto da pandemia. Se pode discutir o reajuste por sinistralidade na justiça, por falta de transparência, né, por uma série de argumentos que a gente tem para discutir na justiça, mas não por conta da pandemia. Essa eu acho que é uma questão que a gente está recebendo mesmo. Quase todo dia eu recebo uma ligação de pessoas pedindo parcelamento da mensalidade ou não aplicação do reajuste. Isso não tem como a gente exigir. Acho que era só isso que eu queria complementar. Não, foi muito bem lembrado. E eu acho que a atuação da ANS nessa pandemia deixou muito a desejar, né? Ela realmente não garantiu nenhum tipo de mecanismo para negociação ou, eventualmente, permitir uma inadimplência um pouco maior, para flexibilizar um pouco essa questão do pagamento do plano de saúde. Ela fez uma tentativa só com as operadoras recusaram e ela se omitiu. A gente viu até contratos de financiamento bancário sendo flexibilizados, mas os de plano de saúde não foram. Infelizmente, os consumidores têm enfrentado muita dificuldade com relação a isso, né? E outras omissões, a própria cobertura do exame sorológico para a Covid, ela só foi incluída no rol nesta semana por conta de uma decisão judicial, né? Senão a ANS não teria incluído. E eu ia me falar alguma coisa. Lembrei agora. Não dá também para se falar que a sinistralidade aumentou dos planos de saúde nessa época de Covid, porque, pelo contrário, os hospitais estão vazios. Né? As pessoas só estão procurando os hospitais para tratar da doença. Se você tem algum outro problema de saúde, não tem fila, não tem nada, os hospitais estão vazios. Até mesmo porque no começo da pandemia, a ANS orientou, suspendeu o prazo máximo de atendimento que as operadoras teriam, porque elas poderiam demorar, orientou que não fossem, as pessoas não procurassem os hospitais, não fizessem os procedimentos seletivos, e com isso houve um esvaziamento dos hospitais e as operadoras deixaram de pagar por muitos tratamentos oncológicos, cirurgias, porque todo mundo evitando os hospitais. Então, não dá para falar também que aumentou a sinistralidade das operadoras nesse período. Eu acho que caiu a sinistralidade, porque os hospitais você não encontra ninguém, estão bem vazios mesmo. É verdade, é o cenário que a gente vê hoje. Bom, acho que deu o nosso horário. Eu quero agradecer demais aí o Dr. Reinaldo, a doutora Paula, a doutora Renata, pela participação. Acho que foi muito esclarecedor. Vamos tentar repetir, porque acho que o assunto é muito interessante. Algumas perguntas a gente não conseguiu, infelizmente, responder, mas depois a gente se esforça para responder por e-mail, enfim, como for possível. E agradecer também ao Migalhas e devolvo aí a palavra para a Milena. Muito obrigado, Milena. Obrigada, doutor Rafael, pela brilhante condução. Obrigada aos nossos palestrantes, doutora Paula, doutor Reinaldo, doutora Renata, pela confiança nas respostas tão difíceis. Algumas vezes é aquela dúvida, né? Aquela pergunta de $1 milhão, que a gente bem que queria saber como que o judiciário vai se manifestar, mas infelizmente nem sempre é possível. Mas eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para todo mundo que participou aqui. Como o próprio doutor Rafael já colocou, infelizmente a gente não tem tempo para dirimir todas as dúvidas, todas as questões. Chegou mais coisa via redes sociais, mas eu também não pude mandar aqui para a gente comentar. Infelizmente, nosso tempo é curto. Mas eu agradeço novamente, eu acho que a gente tem possibilidades de repetir a dose, porque bastante coisa, bastante água ainda vai passar debaixo da ponte. Muito obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada, Milena. Obrigado a vocês, obrigado ao Migalhas, Renato, Rafael, Paulo. Deixa eu só falar uma coisa muito importante. A gente vai sortear no Migalhas, na semana que vem, o livro do Dr. Rafael Roba, que é o Judicialização dos Planos de Saúde
Voltando. O livro do Dr. Rafael Roba, o título é Judicialização dos Planos e Seguros de Saúde Coletivos. Doutor Rafael, eu queria até que o senhor comentasse um pouquinho do livro para a gente, já que nós faremos o sorteio na próxima semana, e todos que estão nos assistindo aqui vão se inscrever para concorrer. Legal, olha, está aqui o livro, até deixei separado aqui para mostrar. Esse livro ele é fruto do meu trabalho de mestrado. Foi uma pesquisa que envolveu mais de 4.000 decisões judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, relacionados a ações contra planos de saúde coletivos. E por meio dessa pesquisa foi possível identificar os principais problemas enfrentados pelos consumidores, as principais falhas da regulamentação, a atuação da ANS, como se manifesta o judiciário nesses casos. Então, existe um universo muito grande aí de ações judiciais que permitiu fazer essa análise e enfim, contextualizar os principais problemas enfrentados pelos consumidores de planos de saúde coletivos. Espero que seja uma grande contribuição para o debate e quem for sorteado, espero que tenha uma boa leitura. Com certeza vai sim. Então, semana que vem a gente sorteia o livro no Migalhas. Fiquem atentos para se inscreverem e concorrer ao grande livro. Obrigada, doutor Rafael. Obrigada a todos mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você, Milena. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau, Milena. Obrigada, viu? Tchau, obrigada, doutora Renata. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Quase que todos os dias o Migalhas realiza diversos webinars com temas relevantes sobre a pandemia, sobre assuntos de modo geral. Então, se inscreva no nosso canal do Migalhas no YouTube, é o YouTube/TV Migalhas. Fique atento também ao Facebook do Migalhas e ao site, que você pode se inscrever para participar pela plataforma ou para assistir pelo próprio site. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like para que a gente possa ter um termômetro e realizar eventos igual a esse em outras oportunidades. Muito obrigada e uma boa noite. Tchau, tchau.